Aqui estou outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando continuidade a uma série de vídeos que estamos abordando assim questões atuais, normalmente aqui no Brasil, que giram em torno da crítica textual do Novo Testamento e principalmente a família 35, que é a linha de transmissão que eu defendo, enfim. Agora vou tratar da questão do porquê de não haver manuscritos bizantinos dos primeiros séculos. O que se segue foi copiado de meu livro, The Identity of the New Testament Text. Isso foi publicado a primeira vez em 1977. Já também foi traduzido para português, qual o texto original do Novo Testamento, só que nunca foi publicado, mas vocês podem baixar do meu site quanto a isso. Agora, quem quiser verificar as referências, deve consultar esse livro, quer em inglês, quer em português. Mas voltando à pergunta, por que poderia ou deveria haver manuscritos bizantinos dos primeiros séculos? Exigir que um manuscrito sobreviva por 1500 anos é efetivamente exigir tanto que tenha permanecido sem ser usado e que tenha sido armazenado no Egito ou Corã. Ora, mesmo um manuscrito não usado requeriria um clima árido para durar tanto tempo. Mas é qualquer dessas exigências razoável? A não ser que existissem pessoas tão ricas a ponto de serem capazes de fazer proliferar cópias das Escrituras apenas para seu bem-estar ou diversão, cópias seriam feitas sob encomenda, para serem usadas. À medida que o uso do grego foi se extinguindo no Egito, a procura por escrituras em grego também foi morrendo. E, portanto, não devemos esperar encontrar muitos manuscritos gregos no Egito. Aliás, quantas colônias de fala grega existiram no Egito em qualquer época? Não se deve presumir, no entanto, que o texto bizantino não foi usado no Egito. Embora nenhum dos papiros antigos possa razoavelmente ser chamado bizantino, cada um deles contém leituras bizantinas. O caso do papiro 66 é muito eloquente. A primeira mão foi extensivamente corrigida e ambas as mãos são datadas em torno do ano 200 depois de Cristo. Ora, a primeira mão é quase metade bizantina, cerca de 47%. Mas a segunda mão normalmente mudou leituras bizantinas para alexandrinas e vice-versa. Isto é, mudou leituras alexandrinas para bizantinas. Repetidamente. Isso significa que eles, tanto copista como revisor, haviam de ter dois exemplares, um alexandrino e um bizantino. Entre as duas mãos, o texto bizantino recebe considerável atestação no ano 200. Considere o caso do Códice B e o Papiro 75. É dito que eles concordam 82% das vezes, fato sem precedente para manuscritos ditos alexandrinos, mas bastante pobre para bizantinos, fosse o caso. Mas e a discrepância de 18%? Quando o Papiro 75 e Codex B discordam, na maioria das vezes, se não todas elas, um ou outro concorda com a leitura bizantina. Ou um ou outro. E a distribuição é equilibrada, não é só... Não. Se eles vêm da mesma fonte, fonte em comum, aquela fonte teria sido mais bizantina que qualquer dos dois descendentes. Ora, mesmo as versões coptas concordam com o texto bizantino tão frequentemente quanto discordam. Agora, eu vou falar de filhos órfãos. O estudo e as conclusões do erudito Lake mais Blake Nu, que já foram discutidos em uma sessão prévia de meu livro, são de especial interesse aqui. Eles procuraram evidências de genealogia direta e não encontraram praticamente nenhuma.
Eu repito a sua conclusão, citando: os manuscritos que temos são quase todos filhos órfãos, sem irmãos ou irmãs. Tomando este fato em consideração, juntamente com o resultado negativo do nosso cotejo de manuscritos em Sinai, Patmos e Jerusalém, é difícil resistir à conclusão que os copistas habitualmente destruíam seus exemplares quando tinham copiado os livros sagrados. Ora, eles foram cotejar manuscritos nesses 3 lugares, quer dizer, o mosteiro em Patmos, Jerusalém, que tem mais de um, e lá no Sinai. Não encontraram evidências de genealogia, quer dizer, pai e filho, cópia. Será irrazoável, uma pergunta, será irrazoável supor que uma vez que um manuscrito velho se tornou esfarrapado e quase ilegível em certos locais, os fiéis fariam uma exata cópia dele e então o destruiriam, ao invés de permitir a indignidade dele literalmente ir se decompondo até acabar? Ora, que poderia tal prática acarretar às nossas chances de encontrar um manuscrito bizantino bem antigo? Ora, quem objetar a esta conclusão ainda terá que explicar o fato de que em 3 bibliotecas monásticas antigas, equipadas com escritória, quer dizer, salas desenhadas para facilitar o copiar fiel de manuscritos, só há filhos órfãos. Porque não há nenhum pai. Nenhum. Agora, o erudito Van Bruggen aborda o problema de uma direção ligeiramente diferente. Ele diz do texto bizantino, citando: o fato que esta forma de texto se faz conhecida a nós por meio de manuscritos mais recentes não é, como tal, nenhuma prova de que seja um tipo de texto tardio. Mas parece se tornar uma prova quando, ao mesmo tempo, um texto diferente é encontrado em todos os manuscritos mais antigos. A combinação dessas duas coisas parece oferecer prova decisiva para a origem tardia do texto tradicional. Ele começa com isso. Agora ele vai dar a resposta. Ele responde a essa suposta prova da forma seguinte, citando: façamos-nos conscientes do que temos pressuposto com este argumento aparentemente convincente. Que condições têm que ser satisfeitas se desejarmos conceder o prêmio aos maiúsculos mais velhos? Enquanto fizemos esta pergunta, assumimos, quer ou não o desejássemos, que éramos capazes de fazer uma comparação imparcial entre manuscritos de um período anterior e aqueles de um período posterior. Afinal de contas, somente se esta hipótese for verdadeira é que podemos chegar a asserções categóricas. Imagine que alguém dissesse: na Idade Média foram construídas principalmente catedrais, mas em tempos modernos muitas igrejas pequenas e mais simples estão sendo construídas. Esta declaração parece completamente verdadeira quando hoje olhamos ao redor nas cidades e aldeias. Todavia, estamos em erro, um erro compreensível, mas muitas pequenas igrejas da Idade Média têm desaparecido e geralmente somente as catedrais foram restauradas. Portanto, surge uma grande falsificação histórica de perspectiva com respeito à história da construção de igrejas. Não podemos fazer uma assertiva genérica sobre a construção de igrejas na Idade Média baseados nos materiais sobreviventes. Se ainda ousássemos fazer uma tal asserção, então erroneamente assumimos que os materiais sobreviventes nos capacitaram a fazer uma comparação imparcial. Mas como é a situação no campo dos manuscritos do Novo Testamento? Temos um número representativo de manuscritos dos primeiros séculos?
Somente se esta hipótese for verdadeira é que temos o direito de fazer conclusões e declarações categóricas. Todavia, é exatamente neste ponto que as dificuldades surgem. A situação é mesmo tal que sabemos com certeza que não possuímos um número representativo de manuscritos dos primeiros séculos. Fecha citação de Van Bruggen. Voltando a Lake Plekinu, a conclusão deles reflete uma outra consideração. A idade do manuscrito não deve ser confundida com a idade do texto que ele exibe. Ora, qualquer cópia, por definição, contém um texto que é mais velho que ela, ora mais. Nas palavras de Burgon, outro erudito de outro tempo, a cópia, citando, representa um manuscrito ou uma linhagem de manuscritos mais antigos que ela própria, e não é senão justo supor que ela exercita tal representação com acurácia razoável, falando ele dos manuscritos bizantinos que temos. Mas isso é mais do que óbvio, gente. Uma cópia é uma cópia de alguma coisa. E essa alguma coisa fatal e forçosamente tem que ser mais antiga do que a cópia que está. Não, isso não precisa nem insistir, não é? E se o exemplar também é uma cópia? E se este exemplar também é uma cópia? E se você tem uma linhagem? Agora, vou a outro assunto. É o processo de transliteração no século IX. O erudito Van Bruggen discute ainda outra consideração relevante. Citando, na codicologia é reconhecido o grande valor do processo de transliteração no século IX e depois. Naquele tempo, os manuscritos mais importantes do Novo Testamento, escritos em maiúsculas, foram cuidadosamente transcritos para a escrita minúscula. Presume-se que depois deste processo de transliteração, os manuscritos maiúsculos foram retirados de circulação. A importância deste dado não tem sido suficientemente tomada em consideração na crítica textual do Novo Testamento. A crítica textual presente, dizendo ele. Pois o fato implica que apenas os manuscritos mais velhos, melhores e mais comumente usados nos chegam às mãos na nova roupagem do escrito minúsculo, da escrita minúscula. Não é? Bom, isto é ainda mais convincente, uma vez que parece que vários arquétipos podem ser detectados neste processo de transliteração para o Novo Testamento. Assim, não recebemos um manuscrito progenitor através das comportas da transliteração, mas sim vários. Os originais, no entanto, desapareceram. Isto lança uma luz totalmente diferente sobre a situação com a qual estamos confrontados com respeito aos manuscritos. Por que os antigos manuscritos sobreviventes mostram um outro tipo de texto? Porque são os únicos sobreviventes da sua geração e porque sobreviveram devido ao fato de que eram de um tipo diferente. Embora alguém continue a sustentar que os copistas do tempo da transliteração transmitiram para a Idade Média um tipo de texto errado, todavia nunca poderá provar isto codicologicamente com a observação que os manuscritos mais velhos têm um texto diferente. Isto seria raciocinar em círculo vicioso. Raciocinar em círculo, isso é provar falsamente uma tese usando argumentos que, por sua vez, a pessoa assume como sendo verdadeiras. Isso é andar em círculo, um raciocínio. Agora, voltando à citação aqui, certamente existiram maiúsculos exatamente tão veneráveis e antigos quanto os sobreviventes vaticanos e sinaítico, e que, como uma seção do Alexandrino, apresentavam um texto bizantino. Mas eles foram renovados na forma de escrita minúscula e sua aparência maiúscula desapareceu. E, historicamente, parece que os manuscritos maiúsculos mais antigos contêm exclusivamente um texto não bizantino.
Mas esta perspectiva é falsificada exatamente como aquela sobre a construção de igrejas na Idade Média e no presente. Fecha citação de Van Bruggen. A significância do processo de transliteração foi explicada pelo dito erudito A. Dane, como segue, citando: a cópia transliterada, cuidadosamente escrita e firmemente encadernada, tornou-se o ponto de referência para a tradição subsequente. Os velhos exemplares em papiro e pergaminho que tinham sido copiados, sem dúvidas bastante desgastados, não foram mais de interesse e geralmente foram descartados ou destruídos. Fecha a citação de Dane. Certo? Exatamente. Aparentemente houve um movimento organizado para transliterar manuscritos unciais para a forma ou caligrafia minúscula. Notar que Dane concorda com Lake que os exemplares desgastados foram então destruídos. Bem, alguns podem ter sido reciclados, tornando-se palimpsestos. E se aqueles exemplares foram antigos unciais bizantinos? Aliás, pensando melhor, eles têm que tê-lo sido, uma vez que os cursivos são bizantinos. Ora, se o filho é bizantino, é porque o pai foi bizantino. 2 mais 2 são 4. Sim, vamos parar e pensar. Copiar um documento à mão leva tempo e habilidade, e era difícil conseguir pergaminho. Se um mosteiro tivesse apenas o pergaminho feito com as peles dos animais que comiam, o material sempre estaria em falta. Comprá-lo de outros exigiria dinheiro, e onde o mosteiro conseguiria dinheiro? Então, quem iria desperdiçar um bom pergaminho fazendo uma cópia de um texto considerado deficiente? Não. No entanto, eles poderiam hesitar em destruí-lo, e com isso ele sobreviveu. Mas não deixou filhos. Considere os unciais do século IX que conhecemos. Quase todos eles são claramente bizantinos, mas não são muito bons. E nenhum deles pertence à família 35, nenhum. Eu diria que eles não foram considerados bons o suficiente para merecerem ser colocados na forma minúscula. E assim sobreviveram. Se tivessem sido transliterados, teriam sido raspados e transformados em palimpsesto, quer dizer, aproveitando o couro, o pergaminho. Outro erudito, C.H. Roberts, comenta sobre uma prática dos antigos cristãos que teria tido um efeito similar. Citando: era um hábito judaico conservar manuscritos pondo-os em jarras e também descartar escrituras heréticas desgastadas ou defeituosas, enterrando-as próximo a um cemitério. Não para preservá-las, mas porque qualquer coisa que pudesse conter o nome de Deus não poderia ser destruída. Certamente parece que esta instituição de um necrotério para manuscritos sagrados, não mais desejados, foi emprestada do judaísmo para a Igreja Antiga. Fecha citação. Notar, por favor, que o efeito dessa prática em qualquer clima não árido seria a decomposição dos manuscritos. Se exemplares bizantinos desgastados pelo uso foram descartados desta maneira, isto é, enterrados, parece provável, certamente pereceriam. Tudo isso reduz nossas chances de encontrar manuscritos bizantinos realmente antigos. Mas isso também não é tudo. Vou agora a outro quesito, outra consideração. É a repressão imperial ao Novo Testamento. É essa uma consideração adicional. Citando Van Bruggen outra vez,
é historicamente certo que o texto do Novo Testamento enfrentou um período muito difícil nos primeiros séculos. Muitas edições do texto, boas e oficiais, foram confiscadas e destruídas pelas autoridades durante o tempo das perseguições. E o outro erudito, Robert, refere-se a citando a habitual requisição e destruição de livros pelas autoridades em tempos de perseguição, tantas vezes registradas nos Atos dos Mártires. Ora, tal atividade oficial parece ter chegado a um apogeu na campanha de Diocleciano, César, para destruir os manuscritos do Novo Testamento em torno do ano 300 depois de Cristo. Antes dele, o pessoal perseguia os cristãos. Agora, Diocleciano perseguia os manuscritos. É para acabar os manuscritos. Se houve qualquer trauma na história da transmissão normal do texto do Novo Testamento, foi esse. Ainda mais que a campanha, evidentemente, foi concentrada na área Egeia. Quer dizer, era a força da igreja e onde tinha maior número de manuscritos. Muitos manuscritos foram descobertos ou entregues e queimados, mas outros certamente escaparam. Que muitos cristãos não teriam poupado nenhum esforço para esconder e preservar suas cópias das Escrituras é demonstrado pela atitude deles para com aqueles que desprezaram e entregaram seus manuscritos. O cisma donatista, assim chamado, que imediatamente seguiu a campanha de Diocleciano, se prendeu em parte à questão da punição dos que tinham entregue manuscritos. Ora, os cristãos cuja completa devoção às Escrituras foi assim demonstrada, seriam também exatamente os mais cuidadosos quanto à linhagem dos seus próprios manuscritos. Do mesmo modo que eles se esforçaram para proteger seus manuscritos, eles presumivelmente teriam se esforçado para assegurar que seus manuscritos preservavam a verdadeira redação. De fato, a campanha de Diocleciano pode mesmo ter tido um efeito purificador sobre a transmissão do texto. Se a atitude de desconsideração pelo texto, refletida na disposição de alguns para entregar seus manuscritos, também se estendeu à qualidade de texto que estavam dispostos a usar, então podem ter sido principalmente os manuscritos mais contaminados que foram destruídos, deixando os mais puros para repovoar a terra. De passagem, houve aqui uma excelente oportunidade para os textos alexandrino ocidental, assim ditos, progredirem e ganhar espaço às custas do bizantino. Só que isso não aconteceu. A Igreja Universal rejeitou aquele tipo de texto. Agora eu pergunto, como é que críticos modernos estão em melhor posição para identificar o verdadeiro texto do que estava a Igreja Universal no início do século IV? Como pode? Tem mais uma. Logo após essa campanha, que terminou com Constantino, esses manuscritos puros sobreviventes teriam ficado em demanda extraordinariamente pesada para serem copiados, a fim de repor os que foram destruídos. E assim teriam se desgastado mais rápido do que o normal. Quer dizer, aquela campanha de Diocleciano condenou realmente uma geração inteira de manuscritos. Algumas foram destruídas, outras que sobreviveram mais foram acabadas pelo uso fazendo mais cópias. Em suma, se a história da transmissão aqui apresentada é válida, não seria de esperar necessariamente encontrarmos quaisquer manuscritos bizantinos mais antigos. Eles teriam se desgastado pelo muito uso. Eu aqui sozinho já acabei com meia dúzia de Bíblias, sozinho. Livro que você usa, acaba. Mas o texto que continuam seria preservado nos seus descendentes, exatamente, pelos descendentes, as cópias. Uma analogia é fornecida pelo destino da chamada Bíblia Pauperum, quer dizer, a Bíblia dos pobres, no século XV. Citando o erudito T.H. Horn, de todas as obras xilográficas, isto é,
aquelas impressas a partir de blocos de madeira, a Bíblia Pauperum é talvez a mais rara, como também a mais antiga. É um manual, um tipo de catecismo da Bíblia para o uso de jovens e do povo comum, de onde deriva seu nome, Bíblia Pauperum, a Bíblia dos pobres. Assim, os pobres podiam adquirir, por um preço comparativamente baixo, um conhecimento imperfeito de alguns dos eventos registrados nas Escrituras. Sendo muito usadas, as poucas cópias que podem hoje ser encontradas nas bibliotecas dos curiosos estão, na sua maior parte, mutiladas ou em más condições. A extrema raridade deste livro e as circunstâncias sob as quais foi produzido concorrem para lhe conferir um alto grau de interesse. Fecha citação. Atenção. Embora tenha passado por 5 edições, presumivelmente totalizando milhares de cópias, aquela Bíblia Pauperum era tão popular que as cópias foram destruídas pelo uso. Sustentam que a mesma coisa aconteceu com os antigos manuscritos bizantinos, acabados pelo uso. Acrescentando a tudo isto a discussão na sessão anterior da qualidade dos manuscritos mais antigos, acho que isso vem no próximo vídeo, a antiguidade de um manuscrito bem que pode despertar nossa suspeita. Por que ele sobreviveu? Como é que ele sobreviveu? Então, concluindo, as únicas construções sobreviventes no Egito com 4.000 anos são as pirâmides. Alguém será tão ridículo a ponto de argumentar que uma pirâmide era o único tipo de estrutura usada no Egito naquela época, porque é só isso que nós temos hoje? Quantos egípcios naquela época viviam em pirâmides? Absolutamente nenhum, porque as pirâmides eram apenas para os mortos. Mas será que as pessoas comuns ganhavam uma pirâmide como tumba? Apenas um faraó poderia pagar por uma. Podemos dizer, então, com total certeza, que as pirâmides não são representativas da totalidade das estruturas no Egito há 4.000 anos, embora sejam as únicas que sobreviveram até hoje. Eu diria que é igualmente certo que os manuscritos mais antigos do Novo Testamento não são representativos da totalidade dos manuscritos na época deles. Mesma coisa. Aliás, eles são o local de descanso das formas mortas do Novo Testamento, assim como as pirâmides. Olha, eu aqui não sei nem mesmo o nome de nenhum de meus tataravós, no caso. E não tenho o mesmo artefato que eles usaram, nada. No entanto, eu posso afirmar com total certeza que eles existiram. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer isso porque eu estou aqui, porque eu existo. Eu não poderia existir sem tataravôs. Meu corpo contém alguns de seus genes, seu DNA. Agora, só porque eu não existia há 400 anos, não significa que nenhum de meus ancestrais não existiu. Isso não é perfeitamente óbvio? Ora mais essa. Então, deixa eu ver se eu... tem mais uma coisa interessante. Por estranho que possa parecer, o próprio INTV, o Instituto para a Pesquisa do Texto Neotestamentário, que o erudito Kurt Aland, isso é na Alemanha, ele fundou, declarou que os manuscritos bizantinos eram irrelevantes para a busca do texto original. O Aland descartou meramente a massa bizantina, lixo. Agora, esse mesmo instituto, agora publicou o seguinte, eu vou citar. Citando, desde que o texto Receptus foi superado pela crítica textual erudita do século XIX, há um viés negativo tenaz contra o texto da maioria bizantina.
Onde quer que testemunhas textuais mais conhecidas e mais antigas, como o Vaticano, o Sinaítico, e ainda mais em combinação com o papiro, se opunham à maioria dos minúsculos, a decisão contra o texto majoritário era frequentemente tomada facilmente, sem considerar seriamente a qualidade das variantes em questão. Portanto, os editores da presente edição, exatamente Edício Crítico Maior de Atos, presente edição consideraram dois fatores como primordiais. Em primeiro lugar, muitas vezes é esquecido que na grande maioria das passagens com variantes apenas algumas poucas testemunhas diferem de todas as outras. Via de regra, as testemunhas populares dos séculos IV e V e, se conhecidos de papiros ainda mais antigos, concordam com a maioria de todas as testemunhas. Isso implica que em todas essas passagens a antiguidade do texto majoritário não está em dúvida. Em segundo lugar, é necessário distinguir consistentemente entre o manuscrito e o texto transmitido por ele. Recentiores non deteriores, latim, é um princípio amplamente aceito no editar da filologia, mas na erudição do Novo Testamento, foi aplicado apenas a alguns manuscritos mais recentes, apresentando peculiaridades textuais semelhantes às de vaticanos e sinaíticos. Pela razão dada acima, é sem dúvida verdade que a tradição textual como um todo remonta a um período muito antigo e que a transmissão coerente da maioria de todas as testemunhas textuais fornece um forte argumento a favor, não contra, a variante em questão. A ênfase está no original. Isso está na página 30 da introdução em inglês do Edício Crítico Maior de Atos, que foi publicado em 2017. Ora, mas essa antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Quando fala a tradição textual como um todo, isso inclui fatalmente a família 35. Depois, a série Text und Textwerk agora está completa para todo o Novo Testamento, exceto para a segunda metade de João. A evidência objetiva que fornece mostra claramente, empiricamente, que a família 35, ou KR de Van Zoren, é independente da massa bizantina, o KX de Van Zoren. Isso em todo o Novo Testamento. Segue-se que não pode ser uma revisão dessa massa. Qualquer um que continue a afirmar que o KR de Van Zoren foi uma revisão de seu KX, ou está desinformado, ou é perverso, ou talvez todos os dois. Olha, se ignorar evidências claras que foram chamadas à tua atenção e continuar a promover uma alegação que você sabe que é falsa, isso é ser perverso. Até aí. Obrigado.